E só depois e não agora. A proposta do Cristiano, quando conversou comigo sobre esse tema que nós vamos tratar agora, é basicamente como formar uma equipe de ministério e conduzir a equipe de ministério. De fato, eu creio que nós vamos ter que passar mais tempo, mais rápido do que o assunto merece, mas fica com uma nova oportunidade a gente trabalhar e desenvolver melhor as questões. Eu só pediria, eu estou sem relógio, que alguém marcasse para mim quando faltar uns 10 minutos, 5 minutos, só marca com a mão aí, eu já fico sabendo. Tá? A primeira pergunta que eu diria que a gente tem que fazer nessa história é: por que formar uma equipe de ministério? Uma coisa interessante, os batistas até o ano de 1890, eles tinham alguns pastores nas igrejas. Mas a partir de 1890 se experimentou um crescimento, um ganho de tanta gente, uma expansão tão grande, que melhor seria ter pastores onde não tinha ninguém do que ficar tudo aglutinado num lugar só. E consequentemente o que aconteceu foi que as igrejas acabaram se tornando igrejas de um pastor só. Mas isso não era o ideal, e isso não era o modelo anterior. Eu percebo ao longo da história brasileira que há muito da influência da liderança política no conceito de liderança da igreja. Então, meus 55 anos, eu assisti uma geração antes de minha de pastores que eram muito autocratas. Eles diziam o que tinha que acontecer e as pessoas simplesmente obedeciam. Eles eram eles e o que eles falavam. Dessa perspectiva, ter um pastor auxiliar era problemático, e ser pastor auxiliar era mais problemático ainda. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o seguinte: entre as palavras empregadas, a principal palavra empregada para chamar pastor no Novo Testamento é a palavra presbíteros. E ouçam, com exceção de uma ocasião em que é uma carta pessoal, presbítero sempre aparece no plural. Quando Paulo encontra com os crentes de Éfeso na cidade de Mileto, em Atos capítulo 20, ele vai dizer o quê? Os presbíteros de Éfeso vieram até Mileto encontrar Paulo. A única ocasião que nós vamos encontrar uma referência a presbítero no singular é quando João escreve uma carta ao presbítero amado Gaio. Uma carta pessoal. Consequentemente, ele está escrevendo para aquele irmão. Então veja, no Novo Testamento a gente encontra um modelo de pluralidade, e como o Mendes mencionou aqui, Atos capítulo 4, nós vamos encontrar dentro do contexto da liderança da igreja alguns que foram chamados para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Há pessoas, o Mendes escolheu a palavra vocação, eu vou chamar aqui, há pessoas com ênfases diferentes no ministério. Essas pessoas que estão no ministério, elas têm perspectivas diferentes. Nós temos perspectivas diferentes. Olhamos para uma coisa com ênfase para uma coisa ou outra. Então, há pessoas que enfatizam, hoje no nosso contexto da nossa igreja, eu diria que na função pastoral nós temos hoje 12 pessoas. Aliás, 11 agora, 11 agora, e com a nova eleição seremos 12. 10 e 11. Desses 7 são pastores reconhecidos na denominação, e os outros 4 são pessoas que no seio da própria igreja se destacam pelo seu caráter, pela sua vida, pelo seu ministério, e que nós colocamos nesse grupo, nesse colegiado. O colegiado nosso é composto de 3 personagens, e um deles são os pastores, o outro são os anciãos. E o outro, a gente tem mais um tanto aí de 5 coordenadores de ministérios que são também líderes do seio da igreja,
que revelam uma grande capacidade de coordenar, e eles acabam assumindo uma área da igreja, e uma área importante. Aliás, eu acho que o único líder da igreja que chega a ter funcionários debaixo de si não é um dos pastores da igreja. É a área de comunicação liderada por um desses líderes e coordenadores do ministério. Mas além de ênfases e perspectivas diferentes, essas pessoas contribuem também com habilidades diferentes. Quando nós somamos essas coisas num grupo, ao invés de haver competição, existe como é que nós podemos nos ajudar a cumprir com o propósito de Deus. Pois é, o Oswaldo é um homem hoje que lidera o cuidado de rebanho na igreja, e, no meu entender, é o segundo homem de maior influência na vida da igreja hoje. O Oswaldo e eu somos muito diferentes, como personalidade. Como teologia, nós somos da equipe bastante próximos. Temos divergências na equipe, assim, quero dizer assim, visões distintas. Por exemplo, eu tenho uma visão muito clara da soberania de Deus e da eleição divina. O Vladimir já está na mão contrária. Nós conseguimos conviver com essas perspectivas diferentes em poucos dos assuntos. Mas o Oswaldo e eu somos pessoas bastante semelhantes em termos de teologia, mas muito diferentes em termos de pessoa. E é interessante, algumas vezes eu tenho que falar: Oswaldo, é você que tem que conversar com essa pessoa. Você vai ser mais ouvido por essa pessoa do que eu. Em outras vezes, sou eu que tenho que assumir aquela situação. Então, por uma série de situações, quando nós somamos no ministério pessoas que trabalham juntas, nós estamos somando habilidades, ênfases, perspectivas diferentes. E isso vai trazer uma contribuição para o rebanho. Um dos nossos pastores é o Weber, e independentemente da sua opinião sobre Weber, deixa-me dizer, ele é um dos poucos camaradas que eu conheço que leva o tempo de louvor e adoração a ser um tempo de prazer. Sabe o que ele faz para isso? Eu diria assim, quase nada. É natural dele. Ele não tenta manipular, ele não tenta criar clima, é natural. E eu, salvo engano da minha parte, ninguém mais na liderança da igreja tem essa capacidade do Weber, que é natural nele. E a contribuição que ele traz nessa função dele é fantástica. Um dos nossos pastores é o Vladimir. O Vladimir veio para trabalhar conosco. Antes de ele vir trabalhar conosco, ele trabalhava numa multinacional, líder mundial de mercado. O seu principal cliente era a Petrobras. 80% do faturamento da sua empresa passava na mão dele. E um dia eu perguntei para ele: que tal você largar essa empresa e essa chance de só ficar ganhando dinheiro e vir para o ministério servir a Deus? Ele virou para mim e falou assim: é o meu sonho. Então nós planejamos uma saída dele daquela igreja, daquela empresa, ingressar na igreja, e ele começou a fazer o que eu fazia em mais quantidade e em melhor qualidade. Sabe, eu não gostaria de fazer o que ele faz, mas ele faz, eu dou graças a Deus por isso. Então, se por um lado eu estou dando o norte, a visão do ministério, o planejamento, a execução, a cobrança, é tudo ele, eu estou livre disso, sabe? Depois que ele veio, eu não sei o quanto ele sabe disso, mas eu fiquei em crise. Porque de repente eu me vi ocioso. E eu falei assim: meu Deus, o que eu faço com o meu tempo livre? Eu não me senti ameaçado porque ele fazia melhor do que eu. Isso já está na minha cabeça, de que as pessoas vão fazer melhor do que eu, e louvado seja Deus por isso. O meu papel como líder é criar oportunidade para as pessoas produzirem melhor do que elas podem produzir. Essa a minha função. Então, o fato de ele fazer bem, fazer melhor do que eu, fazer mais do que eu, não me ameaçava. Mas a vida dele era uma proposta para eu me dedicar mais ao ensino, mas eu tive tanto tempo livre que eu demorei um pouquinho para absorver. Eu demorei um ano. Eu falei: não, peraí, o tempo livre que eu tenho é para fazer o que eu queria. Então vamos fazer o que eu queria. Então veja,
essas habilidades, esses conhecimentos, essas personalidades diferentes oferecem a oportunidade de um ministério em equipe. Então a pergunta que nós vamos tratar aqui agora é: como é? Desculpa. Já passou. Isso, já passou. Como é que eu vou formar uma equipe de ministério? Então eu quero colocar para vocês algumas coisas do que tange a formação de uma equipe de ministério. Em primeiro lugar, você forma uma equipe de ministério, e isso é para todo mundo. Você forma uma equipe de ministério fundamentando isso no discipulado. Uma boa parte dos líderes principais da IBCU hoje, em algum momento do passado, foram meus discípulos. Ou eu operei o discipulado, eu atuei no discipulado. Então eu tenho um programa específico. Eu convido alguns homens, normalmente um grupo de 4 pessoas, para estudar a Bíblia comigo, num dia da semana. Normalmente, meus grupos de discipulado acontecem às 6:30 da manhã. O meu atual grupo de discipulado se reúne às 7 horas da manhã. Estudamos até às 8:30 da manhã. Algumas vezes saímos para tomar café juntos. Quando eu tenho algumas atividades, eu os envolvo no ministério. E eu estou andando com eles por 2 anos. E esse é o grande celeiro onde eu pego pessoas que vão estar na liderança da igreja no futuro. Pessoas que andaram comigo, que me viram no ministério, que conheceram o meu caráter, que conheceram o meu ensino. Atualmente, com o meu grupo de discipulado, eu estou estudando com eles sobre como é que eu entendo o que é a vontade de Deus para a minha vida, como é que eu realizo isso. E eu confesso para vocês, com esse grupo, eu estou dissolvendo a ideia mais comum no meio evangélico, de que Deus tem uma vontade específica para mim, que define com quem eu caso, que curso eu faço, se eu vou para essa igreja, para aquela igreja. A gente estuda nas escrituras e eu dou trabalho para eles. Um deles, nem fui eu que dei aula, isso é raro, mas acontece. Nem fui eu que dei aula na última terça-feira, e nem seria eu que darei aula na próxima terça-feira. Um deles, eu dei material e ele teve que estudar o pensamento mais comum de vontade de Deus para defender no grupo. O segundo indivíduo vai ensinar depois como é que essa mentalidade não está respaldada nas escrituras e está atacando isso. E o terceiro indivíduo vai entrar num bloco depois dizendo como é que eu então defino e tomo decisões na minha vida hoje. Para então eu falei: ei gente, vamos aplicar isso como? Então eu normalmente tenho regularmente um grupo de pessoas que eu acompanho, de 3 a 4 pessoas, em que eu estudo com elas de uma maneira muito particular. Qual é a maneira particular? É a maneira bíblica, a maneira comum na sociedade judaica. Veja, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, ou como diz as traduções antigas, o quê? Aos pés de Gamaliel. Que é diferente do modelo grego. No modelo judaico tinham pessoas próximas, convivendo. Eu me lembro alguns anos atrás de alguém com quem eu tinha uma proximidade de ensino, e ele virou para mim e falou assim: Fernando, só de ver como você trata a sua esposa, eu estou mudando o jeito de tratar a mim. O que o Mendes falou ainda há pouco, nós acabamos sendo modelos para o rebanho. Então esse modelo aos pés dele é diferente de uma classe como essa, em que tem alguém falando e os outros têm ouvido. Não, quando você vê Jesus ensinando no modelo judaico do discipulado, tem hora que ele faz pergunta para os discípulos. Tem hora que os discípulos perguntam para Jesus e Jesus diz assim: isso aí você vai entender no futuro, agora não. Tem hora que Jesus manda eles fazerem tarefa que eles nem vão conseguir fazer, mas é parte desse processo de aprendizado que envolve essa proximidade. Por isso, quando a gente olha em Marcos capítulo 3, versículo 14, ele diz: ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Veja, a síntese do discipulado é estar com.
O discipulado, ainda que tenha ensino, o ensino é principalmente baseado na presença. Eu estou presente com vocês, vão estar comigo. Vocês vão andar comigo, vocês vão ver meus problemas, vocês vão viver nas diversas situações da vida. Veja, não é simplesmente um grupo de amigos se reunindo. É uma abordagem diferente, hebraica eu diria, e é o fundamento da educação. Você olhando as críticas que existem ao nosso modelo de educação, que o nosso modelo, alguém falando, eu estou ouvindo, é modelo grego. E você pode encontrar no Brasil mesmo o Freire criticando essa visão de ensino que nós temos, que eles questionam. Esse modelo que nós temos, ele informa, mas ele não forma. O modelo do discipulado é um modelo que coloca as pessoas juntos, ouve, e as pessoas podem ver você. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata com as finanças? Como é que você trata com a verdade? Como é que você trata com os seus pecados? Você ensina, mas você demonstra. Então o que é que tem que se ensinar nessas ocasiões? Olha, eu ensino para eles sobre batismo, sobre conversão. E é o que a gente vai ver com Jesus ensinando, olha, indo fazer discípulos de todas as nações, não é isso? Bom, batizando era a ideia da evangelização até levar o cara à conversão. A conversão combinava com o batismo. Mas ele diz mais, você tem que fazer a todas as nações, você tem que fazer isso com várias pessoas. E o que eles tinham que ensinar? Eles tinham que ensinar a guardar, a obedecer o que tinha sido mandado pelo Senhor. Não era simplesmente ou somente passar a doutrina. Na evangelização você fatalmente tem que passar a doutrina. Mas lá diz assim que a gente tem que ensinar as pessoas a obedecerem a Jesus. Eu fazia assim, agora não é mais assim. Ontem no meu grupo em casa, com uma pessoa relativamente nova na fé, eu achei muito interessante. Na quinta-feira da semana passada, veio uma senhora e o marido não veio, ele me mandou uma mensagem que estava viajando, e aí quando ela chegou no grupo em casa, quinta-feira à noite, eu perguntei para ela, escuta, cadê seu marido? Ela falou assim, não sei. Eu falei, ixi, por e-mail ele me informou que não ia estar e ela não sabe, tem algum problema aí. Aí no domingo eu encontrei com ele brincando, eu falei assim, e aí, cara, tá rompido com a esposa? Foi por quê? Ué, você me disse que você não ia, que onde você estava e que não ia estar na sua coinonia, mas sua mulher não sabia isso? Além do que, segunda-feira era feriado e você não estava em casa, você foi trabalhar. Aí ele, domingo eu briguei com ela, fui embora viajar, fiquei na segunda-feira lá em Belo Horizonte, embora fosse trabalhar na terça. Tem um registro, problema. Ontem na coinonia, falando do que estávamos falando, ela começou a se sentir incomodada por um texto bíblico. E ela começou a, de alguma maneira, querer justificar. Não, mas a gente tem que fazer isso. Não. O que Jesus ensina é outra coisa. Então, eles vão começar a aprender a obedecer numa área que eles não obedecem. E isso é o discipulado. E como Jesus diz lá em Mateus 28, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Fiquem comigo, fiquem tranquilos. Agora, nesse processo de ensino, é lógico que é importante a vida. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vou para esse texto. Portanto, vão e façam discípulos. O texto que eu quero chamar a atenção é esse aqui agora. A pessoa que me fez essas apresentações, me quebrou um galho tremendo, mas deixou uma divergênciazinha aqui, eu estou tendo que aprender com ela agora. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. O objetivo do discipulado é levar as pessoas a se tornarem semelhantes ao mestre. Então, quando eu estou ensinando para um grupo pequeno, e discipulado tem que ser um grupo pequeno, porque a convivência ela é
Eu não posso pensar em me relacionar com uma igreja de 100 pessoas. É tão impossível me relacionar com uma igreja de 100 pessoas como uma igreja de 200 pessoas. Alguém já disse que nós temos capacidade de nos relacionar no mesmo momento com 25 pessoas. Isso envolve sua esposa, seus filhos, vizinho. Então, se você está numa igreja de 100 ou numa igreja de 200 ou de 1000, você continua com a sua mesma capacidade. E você tem que selecionar, então, algumas pessoas com as quais você vai andar de perto e elas poderão ver você na ação. Eu lembro de um colega meu, aliás, um mestre meu, que teve uma influência muito grande na minha vida, ele contando que ele ia receber num certo dia um casal para orientação pré-nupcial. E ele chegou atrasado em casa, o Paulo, chegou atrasado em casa, e a esposa tinha que ter preparado o jantar, e ele chegou em casa, debaixo da escada, e falou: querido, o jantar está pronto. Eu falei assim: não tive problema com os meninos, não tive tempo de mexer. Nossa, ele deu uma destemperada com ela lá de baixo, porque ela estava atrasada. Quando ele acabou aquilo, a esposa veio e falou assim: o casal já está aí na sala. E o Paulo chegou com o casal e com a esposa, depois disse: vocês viram o que eu fiz? Esse é o pecador que eu sou. Mas eu queria que você soubesse, eu já acertei com a minha esposa, já pedi perdão, já acertei com ela. Então ele não foi somente uma demonstração de que ele também erra, mas ele foi uma demonstração que ele também acerta. E o discipulado requer isso, essa aproximação. Eu estou querendo lembrar agora, o Mendes fez uma referência, a referência da senhora, que foi lá e deu um abraço nele, para dizer: ué, o senhor é como a gente, eu sonhava de ser como você, mas o senhor é como a gente. O discipulado cria esse espaço para a gente ser o que é e mostrar o que é a graça de Deus atuando na gente. Então, como é que eu faço isso? Eu chamo um grupo de pessoas e passo a ensinar as escrituras para elas, fico com um tempo prolongado, e gradativamente elas vão entrando no ministério. Olha, hoje, o Vladimir foi alguém que eu discipulei, é o homem que coordena todo o ministério da IBCU hoje. Eu diria a você, eu discipulei ele há aproximadamente 20 anos atrás. Marcelo Feltrin está entrando na liderança para coordenar um dos ministérios agora. Eu o discipulei há cerca de 8 ou 10 anos atrás. Marcelo Calaújo já está na liderança há 2 anos, é o nosso líder que talvez mais esteja fazendo diferença na vida da igreja hoje em termos de organização. Foi alguém que eu discipulei há cerca de 6 anos atrás. O que é o objetivo do discipulado? É criar uma massa crítica de pessoas que possa estar dentro daquilo que Paulo escreve em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Deixe-me falar, ainda que rapidamente, a minha visão de vocação ministerial. Veja, sem nenhuma exceção, todo crente foi chamado. Todo cristão tem um jeito peculiar de servir. Entretanto, alguns de nós vamos ter expectativas, por exemplo, de sermos pastores. Eu não creio que é necessário uma chamada para ser pastor, porque eu também não encontro na Bíblia o lugar de uma chamada para ser pastor. Mas algumas pessoas podem aspirar a ser bispos. E bispo era mais uma das palavras para pastor. 3 palavras na Bíblia foram empregadas para descrever um pastor. Episcopos, que é o bispo, alguém que supervisiona, que está numa posição, literalmente é supervisor a palavra grega. Poimenes, que é o pastor, e o presbíteros, que é o ancião. O pastor fala mais da função, o pastor fala mais da função, e o ancião fala mais da experiência e maturidade desse homem qualificado. Então a minha expectativa é que, com o passar do tempo, surjam pessoas que aspirem a essa posição de liderança. É lógico que quando eu digo aspira a essa posição de liderança, tem que ser movida pelo que o Mendes acabou de falar aqui, de servir. Não é de ganho de autoridade.
alguém que venha para servir. Para fazer o quê? Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, é dito: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Veja, há duas qualidades destacadas aqui para o ministério de liderança de uma igreja. Primeiro, seminário. Você viu o seminário aí? Não tem seminário. São duas as qualidades. A primeira é que ele presida bem, que ele tem a capacidade de ser líder. O Mendes mencionou já, o Mendes roubou grande parte da minha palestra antes de mim aqui. E você está roubando mim. Gente, um rapaz chegou para mim aqui há uns 3 anos, e eu disse: eu preciso conversar com você. Alguém que o Marcelo tinha alguma ascendente sobre ele, numa das coinonias, e o Marcelo um dia falou assim: eu acho que o camarada está meio alterado. E aí ele me abordou aqui num culto aqui de manhã e falou assim: eu precisava de conversar com você, marcar uma hora para conversar com você. Sabe por quê? Porque eu tenho grandes ideias, mas ninguém vem. Eu sou um líder com grandes ideias, mas que ninguém vem comigo. Eu falei: não, você não é líder. Eu falei: por que não? Porque líder leva a gente com ele. Se você tem grandes ideias, você é um sonhador. A capacidade do líder é saber onde quer chegar e leva os outros com ele. Então veja, o líder que é destacado aqui é alguém que preside bem. O líder que é destacado aqui é alguém que ensina a palavra. Meus irmãos, a gente participa toda terça-feira, a gente tem uma discussãozinha teológica marcada. Atualmente a gente está estudando sobre igreja emergente dentro do livro do Carson. E olha, o Wagner está aqui, o Marcelo está aqui, o Oswaldo está aqui. Por causa da sua disponibilidade, ele é um aposentado, o Paulo Berti, que não tem nada a ver com o Marcelo Berti, em termos de familiares. O Paulo vem para a nossa reunião. Eu não sei, eu nunca comentei com vocês, não assusta o quanto o Paulo abre a Bíblia para dar respaldo para aquilo que está sendo comentado? Não tem seminário, mas ele se destaca tremendamente na maneira como ele conhece a Escritura e aplica a Escritura a diversas situações. É impressionante. Então veja, Edmur está aqui também, que já pôde perceber isso, né, Edmur? Então veja, nós precisamos de pessoas que conheçam as Escrituras, que estudem as Escrituras e que são capazes de coordenar um grupo para chegar dentro de um objetivo. Que mais? Quais são as qualidades que a gente espera uma pessoa para estar nessa posição de liderança da igreja? Tempo integral? Não. Ela tem que ter disponibilidade de tempo. Se ela não tem tempo para isso, não adianta. Então, quando eu vou montar uma equipe de ministério, eu tenho que falar assim: essas pessoas têm tempo para dedicar para isso? E aí, algumas vezes eu te pergunto: quanto tempo você precisa para eu desempenhar essa função? A gente fala, hoje a gente já sabe. A gente calcula que você vai gastar 4, 6 horas semanais para desempenhar esse ministério. Você tem isso. E quando a gente leva um nome para a igreja, o camarada já assinou que ele tem aquelas horas semanais para dedicar para aquele trabalho. Mas além da disponibilidade de tempo, nós precisamos perceber que algumas vezes a equipe tem necessidade não só de alguém que tenha disponibilidade de 4, 6, 8 horas, mas alguém que seja um profissional, que dedique tempo exclusivo, que tenha conhecimentos que um voluntário não tem. Veja, a equipe não é só de profissionais. Durante muito tempo aqui na IBCU, a equipe não era de profissionais, exceto eu. Até que teve uma hora, não, nós precisamos de alguém com essas qualidades que a gente não tem hoje. Vamos atrás de uma pessoa assim. Fundamental você não convidar ninguém para a sua equipe por causa da sua amizade.